Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler apenas 2 versículos agora, mas depois eu vou trabalhar o capítulo 10 inteiro com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 2 e versículo 33. Eu vou ler apenas esses 2. Piedoso e temente, falando de Cornélio, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Versículo 2. Ele de contínuo orava ao Senhor. Versículo 33, ele estava pronto para ouvir o Senhor. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, que teve 2 pequenos trechos lidos agora. E nós vamos, Senhor, em Tua santa presença meditar ao longo desse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, pedindo que o Senhor nos fale profundamente ao coração. E assim sendo, ó Deus, educa-nos, fala-nos, faz-nos crescer em conhecimento e em santidade, a fim de que sejamos equipados para toda boa obra no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Esse é um capítulo um pouco mais extenso, e por isso eu não o li todo, mas o ministério dos apóstolos, em geral, e o ministério de Pedro, em particular, estava em plena sintonia. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, em plena sintonia com Mateus 16, 19, em que nós lemos assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E mesmo que os apóstolos não tivessem uma organização hierárquica entre si, ou seja, não havia o apóstolo-chefe, o vice-apóstolo, isso não existia, fica evidente pelos evangelhos e pela narrativa de Atos dos Apóstolos que Pedro tinha uma proeminência sobre os demais apóstolos. Não que ele quisesse ser o chefe, mas alguns encargos demonstram que Pedro liderava de alguma maneira aquele momento da igreja de Cristo. Nós vamos ver alguns desses detalhes aqui. De certa maneira, isso fez com que Pedro tivesse algum destaque naquele momento da igreja e sobre os demais irmãos também. Mas o seu principal trabalho era, de fato, pregar o evangelho. O seu trabalho não era a gestão apostólica, o seu trabalho era pregar o evangelho, o que lhe permitia exercer com fidelidade a resposta a uma das perguntas que nós temos no Catecismo de Heidelberg, que é a pergunta 84, que diz assim: como se abre e se fecha o reino dos céus pela pregação do Santo Evangelho? E isso nos ajuda a responder de modo adequado o que está lá em Mateus 16, 19, a fim de entendermos bem aquele texto. E a resposta diz assim: conforme o mandamento de Cristo, se proclama e testifica aos crentes, a todos juntos e a cada um deles, que todos os seus pecados realmente lhes são perdoados por Deus, por mérito de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho como verdadeira fé. Mas a todos os incrédulos e hipócritas se proclama e testifica que a ira de Deus e a condenação permanecem sobre eles, enquanto não se converterem. E aí Heidelberg faz uma remissão a Mateus 16, 19 e a João 20, de 21 a 23. Segundo este testemunho do Evangelho, Deus julgará todos, nesta vida e na futura. Então aqui nós temos a resposta para Mateus 16, 19. No último período da primeira década de existência da igreja, a igreja tinha crescido bastante, principalmente na Judéia, entre os judeus, indo para os lados da Galileia entre os samaritanos. Eram os 2 polos de crescimento
da igreja naquele momento. E também havia um crescimento ainda incipiente, mas já existia, por conta da pregação de Filipe, né? Nosso diácono já estava por lá pregando. Mas Filipe tinha saído pregando o evangelho e ele tinha ido para os lados do Mediterrâneo, indo até uma região chamada Cesareia, que ficava mais ou menos a uns 25 quilômetros ao norte de uma cidade bastante importante, que era Jope, né? E isso ficava ali na costa do Mediterrâneo. Esse trecho representava mais ou menos 2 dias de viagem naquele tempo. Por que isso? Porque as pessoas andavam a pé, elas viajavam a pé. Então pegava sua trouxinha e pegava a estrada empoeirada, daí que tinha tanta importância o lavar os pés, o oferecer água para lavar o rosto. Havia uma higienização básica, se lavava o rosto, a nuca, as orelhas e os braços até a altura do cotovelo, e aquele que recebia alguém oferecia a água para lavar os pés, por causa da poeira que a pessoa pegava. Cesareia era um porto militar romano bastante importante, havia uma guarnição alocada permanentemente ali naquela região de Cesareia, chamada a Coorte Romana, está mencionada no texto, e que pelos historiadores não bíblicos, pelos textos extrabíblicos, provavelmente era uma coorte chamada coorte itálica. Havia algumas coortes itálicas, essa era a segunda, que ficou estacionada na região da Síria durante um bom tempo. Os historiadores extrabíblicos falam disso, e seria mais ou menos um destacamento de cerca de 480, 500 homens que ficavam fixos ali naquela região. E ali entre eles estava um homem chamado Cornélio, que é o mocinho da nossa história aqui. A gente está ganhando um monte de bebê pentecostal, né? Se alegrou, falei de Cornélio, ele deu glória a Deus aqui. Mas esse Cornélio era um centurião que tinha, e por ser centurião, ele precisava ser cidadão romano e ele precisava estar destacado para o comando de um grupo de mais ou menos 100 soldados. Pedro ainda estava em Jope, e se você ler depois o final do capítulo 9, você vai ver que ele estava em Jope. Há um relato muito interessante ali no capítulo 9, eu já preguei sobre isso aqui, em que Pedro opera milagres exatamente na cópia daquilo que o Senhor Jesus tinha feito. Ele opera esses milagres com relação a um homem que estava aleijado. Depois ele opera um milagre em que Dorcas é ressuscitada, e depois ele vai e se aloja na casa de um homem que era considerado imundo segundo as leis judaicas. Ele vai para a casa de Simão, o curtidor, e fica lá. Quando o capítulo 10 começa, Pedro ainda está na casa de Simão, o curtidor. E aqui começa um paradoxo para a nossa história, porque o que vai ser apresentado a Pedro é exatamente aquela imagem que ele tem de um lençol ao longo do capítulo, e nesse lençol lhes são apresentados da parte de Deus animais puros e impuros misturados, e a voz que vem junto com aquela revelação a ele é: mata e come. E Pedro automaticamente diz: não vou fazer isso, de jeito nenhum. Mas ele estava hospedado na casa de um homem que era imundo, e dizendo: eu não vou fazer uma coisa imunda. Deu para entender? Pedro estava num período absolutamente antitético naquilo que ele procedia. Mas isso é só para ficar aí de pano de fundo, porque ele ainda estava lá na casa de Simão, o curtidor, quando alguns eventos inusitados começam a acontecer em torno dele. E aqui se inaugura uma fase totalmente nova para a igreja cristã, porque é exatamente no capítulo 10 de Atos que os gentios começam a ouvir a palavra de Deus de modo sistemático, de modo direto, e a partir do capítulo 10 os gentios são recebidos na família de Deus de modo aberto, de modo concreto. É nesse capítulo
Capítulo 9, nós temos uma marca. O apóstolo Paulo é convertido ao Senhor. Temos o apóstolo Pedro, usando do poder que Deus tinha dado aos apóstolos para a consolidação da igreja. E agora no capítulo 10, a igreja chega aos gentios e chega de maneira contundente. Era chegado o momento de levar as boas novas da salvação aos que não eram judeus, aos que não eram samaritanos, porque esses dois já estavam ouvindo. E os planos de Deus envolviam o ministério de Pedro naquele momento, por ser respeitado entre os cristãos judeus e também entre os judaizantes. Pedro era respeitado por aqueles. Talvez qualquer outro apóstolo tivesse tido essa intenção, tivesse também tido maiores problemas de resistência. Ele, que era o apóstolo da circuncisão, agora estava pregando para os incircuncisos e trazendo-os e defendendo a sua chegada ao meio da igreja. Pedro já tinha sido o primeiro a pregar para os judeus. Vocês devem lembrar daquelas pregações em Jerusalém, 3.000, 5.000. Ele foi o primeiro a pregar aos judeus. E agora Pedro também foi o primeiro a pregar para os gentios. Não foi Paulo, foi Pedro quem pregou primeiro aos gentios. O primeiro destaque que eu gostaria de dar está nos 8 primeiros versículos, em que existe um chamado. Cornélio era um militar de carreira, um soldado de carreira. Como eu já falei para vocês, ele precisava ser um cidadão romano para estar naquele cargo. Morava numa boa casa. Nós temos informações sobre como viviam os centuriões naquele tempo. Geralmente a vida deles começava, a vida militar começava em torno dos 17 anos. Nós temos militares aqui, é como se ele fosse fazer a academia, a escola naval, sabe? Aquele preparo para o oficialato. Então começava muito cedo. E eles tinham uma carreira militar de 20 a 25 anos. A depender do tempo da história romana, era ou de 20 ou de 25 anos. E compulsoriamente eles eram então afastados, a menos que eles fossem oficiais generais, aí podiam ficar. Então ele tinha um certo grau de autoridade, é como se fosse um capitão, um major dos tempos de hoje, alguma coisa assim, um oficial superior, que não era um general, mas era um oficial superior. E havia naquele tempo uma relação de amor e ódio entre os judeus e as autoridades romanas. Não era uma coisa simples. Particularmente, o local em que eles estavam, Cesareia, era um verdadeiro caldeirão de descontentamento dos judeus. Flávio Josefo, que é um historiador judeu daquele tempo, ele diz que a guerra entre judeus e romanos de 66 depois de Cristo, que não termina até a captura e destruição de Jerusalém pelo general Tito em 70 depois de Cristo, começou exatamente ali, em Cesareia, e os cerca de 20.000 judeus que moravam naquela região foram mortos na insurgência dos judeus naquele lugar. Estamos antes disso, mas já havia uma animosidade muito grande. Mas o que realmente interessa no texto, isso é para nós entendermos, mas o que realmente interessa no texto é quem era Cornélio. Porque se nós olharmos apenas para aquele oficial romano, para aquele centurião, vai ser mais um na história. Mas ele não é mais um na história pelo que Deus quis fazer com ele. Quem era Cornélio aos olhos de Deus? E por quais razões Deus resolveu se revelar a ele? Nós sabemos inicialmente 3 aspectos que envolviam a vida de Cornélio, que diferenciavam a vida daquele homem das demais pessoas do seu tempo, principalmente os romanos do seu tempo. Porque a Escritura nos diz, e eu li isso no versículo 2 para vocês, ele era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui há 3 informações importantes e mais importantes do que quem era Cornélio, centurião. Aquele homem era piedoso e temente a Deus, ele era uma pessoa que fazia o bem ao povo e era alguém que continuamente orava a Deus.
Nós não sabemos como Cornélio chegou a conhecer o Deus de Israel, mas o que nós sabemos, por inferência no texto bíblico, é que ele era um judeu prosélito. Ou seja, ele estava num lugar em que habitavam muitos judeus, ele ouviu a pregação do judaísmo e se converteu ao judaísmo. E ele se converteu, ele se tornou um judeu praticante, mesmo sendo romano. Assim como Raabe no Antigo Testamento, assim como Ruth, ele se torna um judeu praticante sendo um gentio. Entendemos que provavelmente ele tinha uma vida que expressava publicamente a sua fé em Deus, sem considerar a sua origem pagã. Ele tinha uma origem pagã, mas ele a tal ponto se entregou ao Deus da Escritura, ao Deus do Antigo Testamento, que era o que ele conhecia, que ele leva a sua família toda. Todos os membros da sua família também se converteram. E pelo que nós lemos adiante, é possível entender que ele tinha uma vida em que ele não apenas vivia como filho de Deus, mas pregava, porque nós lemos lá no versículo 7 o seguinte: logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, empregados, ou servos, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Pelo menos um dos soldados que estavam sob seu comando também já tinha se convertido, o que provavelmente é efeito não apenas de uma vida aos pés do Senhor, como de uma vida que pregava a respeito do Senhor. Ele também fazia bem às pessoas. A descrição de Lucas demonstra que Cornélio buscava viver de modo harmônico com o decálogo, os 10 mandamentos, o que se percebe pela descrição clara que nós temos, de que ele orava fiel e constantemente ao Senhor, e que ele realmente se importava com as pessoas que precisavam ao seu redor. Com tudo isso, e acima de tudo isso, Cornélio demonstrava o seu amor para com Deus. Ele fazia o bem porque ele tinha aprendido pela Escritura, no caso ele só tinha o Antigo Testamento à disposição, ele tinha aprendido que ao fazer o bem, ele alegrava o coração de Deus. E ele continuamente orava a Deus. Lucas descreve que Cornélio orava fielmente a Deus e que aquelas suas dádivas, a oração e as dádivas, ou seja, o conjunto da sua vida, chegavam diante de Deus e eram aceitas por ele como ofertas. Nós lemos de um comentarista uma ideia semelhante a que Cornélio tinha uma fé genuína no Deus de Israel, ele tinha um conhecimento verdadeiro dos seus preceitos e aguardava a vinda do Messias. Assim como um bom judeu praticante, Cornélio aguardava a vinda do Messias. E nós inferimos isso porque sem as virtudes que Lucas menciona, Cornélio não poderia ter se tornado um crente. Resumindo essa história, ele estava pronto para ouvir o Evangelho e reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem já leu um livrinho antigo chamado Fator Melquisedeque vai entender essa minha última frase agora. Porque Deus, ao longo da história, prepara corações e mentes com narrativas, circunstâncias, elementos, inclusive da cultura pagã, que podem ser usados para apontar de fato para o Senhor Jesus. E era exatamente porque ele estava em oração, de modo constante, que Cornélio, naquele momento, estava pronto para receber a orientação que lhe veio da parte de Deus. O que está ali nos 8 primeiros versículos, que eu chamei aqui de o chamado, é quando ele é chamado pelo Senhor. E por isso, ao receber a orientação, ele obedece e manda chamar o apóstolo Pedro, que estava a cerca de 2 dias de distância. Ou seja, os seus emissários levaram 2 dias para chegar até Pedro, e depois levaram mais 2 dias para voltar com Pedro. É por isso que num dos versículos diz que Pedro chegou 4 dias depois. Tá bom? Cornélio seguiu as orientações de Deus, porque ele estava falando com Deus. Ele não conhecia Jesus como seu Salvador, mas estava pronto para receber Jesus como seu Salvador. A partir do versículo 9 e até o comecinho do versículo 23, existe uma descrição daquilo que eu chamo aqui como subtítulo de a visão, o chamado,
agora vem a visão. E os planos de Deus são total e completamente perfeitos. Sabemos disso. Enquanto ele preparava o coração de Cornélio, ele também preparava o coração de Pedro. Do outro lado, lá em Jope, Pedro também estava em oração. Isso a gente vê no versículo 9. Enquanto Cornélio estava orando em Cesareia, Pedro estava orando em Jope. Os dois estavam orando. E Pedro tem uma visão, né? E nessa visão ele passa a entender que a relação entre Deus e os gentios estava mudando. E que isso seria algo para ocorrer naquele momento da história. E que ele, Pedro, tinha um papel que ele talvez ainda não identificasse qual era na sua plenitude, mas ele sabia que tinha um papel. Ele tinha intimidade com Deus, ele andava com Deus. E mesmo hospedado em casa de um curtidor, como eu falei para vocês, Pedro parecia, naquele momento, meio confuso e parecia não atentar completamente ao fato de que, para alcançar a totalidade dos eleitos, Deus estava mudando também a forma pela qual os seus filhos, a partir dali, seriam alcançados pelo Evangelho, pelas boas novas. A tal ponto que tudo se confirma quando os emissários de Cornélio chegam e lhe dizem apenas: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E ali a confusão na cabeça de Pedro parece que já estava evanecendo. E depois de ter aquela visão, de ter que ouvir 3 vezes a mesma ordem de Deus, Pedro finalmente parece que tem a sua cabeça indo para o lugar e colocando-se a serviço do Senhor, como ele costumava fazer. A visão também tinha por finalidade demonstrar a Pedro e a igreja de Cristo, que já estava há alguns anos ali acontecendo, que aquele que leva a palavra de Deus, ou seja, o que prega a palavra de Deus, e a igreja é o instituto nesta terra, comissionada por Deus para, na sua essência, pregar a palavra, não pode considerar nenhum homem comum ou impuro, está lá no versículo 28. E a igreja precisava passar a reconhecer, a partir de então, que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 34. Pedro foi desarmado pela visão que ele teve, a fim de ouvir o apelo de alguém que Deus tinha predestinado para a salvação. E isso é muito fácil a gente falar, porque nós somos presbiterianos, reformados, calvinistas. É muito fácil a gente absorver essa ideia de que aquele homem, no meio do nada, no meio de uma vida pagã, começa a ansiar por Deus e pela salvação. E a coisa mais próxima que ele achou disso foi o judaísmo. E ele se apegou, ele foi um bom crente do judaísmo. Mas o fato é que Pedro foi desarmado por aquela visão a fim de ouvir o apelo daquele homem para a salvação, para que a salvação lhe fosse apresentada. Mas Pedro jamais pregaria normalmente para aquele homem. Nós conhecemos a trajetória de Pedro até aqui. Ele não ia sair, não ia andar 2 dias a pé para pregar para um soldado romano. E outra coisa, Pedro estava vivendo num momento de incoerência total, hospedado na casa de um curtidor, lidava com cadáveres de animais para fazer as peles. Quem tocava em cadáveres, inclusive de animais, era impuro, e aquele homem nunca ficava puro, porque aquele era o trabalho dele. E Pedro lá dentro, questionando com Deus a respeito da dignidade daquela visão. Mas Senhor, eu nunca comi nada impuro. Mas você está no meio da impureza. E ainda atordoado pela visão em que recebia a ordem de comer aqueles diversos animais, Pedro respondeu usando as palavras da Escritura, tentando desobedecer a Deus. Pedro ficou muito confuso no começo. Ele usa a palavra do profeta Ezequiel,
diante do cerco iminente de Jerusalém, Ezequiel 4,14, porque ele disse assim: então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Pois Pedro foi buscar essa ideia de Ezequiel para dizer: Senhor, eu nunca fiz isso, eu nunca comi um animal impuro. Como é que agora vem essa visão? Não vou fazer isso não. Isso deve ser da minha cabeça, não sei. As objeções religiosas de Pedro naquele momento eram tão fortes que ele tentava rebater Deus e a sua ordem usando a palavra do próprio Deus. E talvez eu e você já tenhamos feito isso. Se nós formos analisar as nossas lembranças, talvez tenhamos alguma coisa assim guardado lá no nosso coração. Os judeus podiam comer somente carne dos animais que Deus havia declarado limpos, que eram basicamente os ruminantes e aqueles animais de patas fendidas, de casco fendido. E os demais animais, quase todos os demais animais, eram considerados impuros e imundos, e por isso eles não podiam comer. E aquele grande lençol baixado até a terra, na visão que ele teve, estava cheio de animais de todo tipo, animais puros misturados com os impuros, e por isso, pelo contato, os que eram puros estavam impuros naquele momento. Essa era a situação de Pedro, mas Deus fala novamente com ele. Porque aquele que criou as leis para o seu povo é o único que pode revogar as leis. Porque Deus não é apenas o Senhor, mas Ele é o juiz, Ele é o legislador sobre o seu povo. E naquele momento, e a partir dali, aquilo que passasse a ser lei ritual sobre o povo de Deus, estava sendo alterado. As leis morais e espirituais eram mantidas, mas as leis rituais, culturais e circunstanciais, todas elas estavam sendo alteradas para a nova família do Senhor, que era a igreja que se estabelecia. Então, a partir dali, Pedro, os demais apóstolos, os judeus cristãos, deveriam desconsiderar as leis rituais de alimentação que vigoravam desde o tempo de Moisés, desde que Moisés, ainda no deserto, tinha promulgado aquelas leis. E a partir dali passaria a vigorar aquilo que Paulo registra lá em Romanos 14:14, transferindo o senso de impureza da estética externa dos alimentos para o coração do homem, porque ele diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera que é impura. Ou seja, para ele isso é impuro, para essa pessoa isso é impuro. Mas na verdade Pedro também falhou na sua memória, porque ele andou com o Senhor Jesus. Ele deveria ter se lembrado de ter ouvido da boca do próprio mestre. Lá em Mateus 15, 10, finalzinho do versículo 10 e o versículo 11, quando ele diz assim, o próprio Senhor Jesus falando: eu sei e estou persuadido, estou lendo outro versículo, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. E aqui nós precisamos aplicar isso à nossa vida, porque não basta nós dizermos: eu não falo mais blasfêmia, porque há coisas que saem da nossa boca ainda hoje, que ferem a suscetibilidade do Espírito Santo que habita o nosso coração. Por exemplo, você ainda tem o hábito de falar palavras que são palavras de conotação espúria diante da alegria do Espírito? Não entendeu nada que eu falei? Você ainda fala palavrão? Você ainda fala mal do seu irmão? Você ainda tem jocosidade fora do lugar e fora do momento? Você fere as pessoas com o que sai da sua boca? Isso é pecado, está escrito na Bíblia que é. E se o Espírito Santo habita você, habita o seu coração,
Ouça o que diz a voz do Espírito nesta noite. Quem tem ouvidos vai ter que ouvir. E pare. Está difícil. Peça graça ao Senhor. Tem um monte de gente aqui sentado que já foi viciado em alguma coisa e foi liberto pelo Senhor. Era fácil? Não, quem disse que é fácil se livrar de vício? Mas não foi liberto? Peça graça. E nessa circunstância, Pedro esqueceu. E ele está falando que não devia, mas Senhor, eu não vou fazer isso não. O grande apóstolo Pedro, que inaugurou a igreja aos judeus e agora vai inaugurar aos gentios, está debatendo com Deus e usando para isso da sua palavra e querendo convencer Deus com a própria Bíblia, fazendo uma remissão do texto de Ezequiel. E aqui vemos Deus, o legislador de tudo, removendo a barreira entre gentios e judeus, insistindo com Pedro, no exato momento em que ele resolve remover as leis relativas à cisão entre os hábitos e ritos judaicos e o que Deus estava implantando em sua igreja. Com tudo isso, a última barreira para o cumprimento da grande comissão, lá de Mateus 28, também é removida, que havia uma barreira cultural no meio da igreja. Eu não vou pregar para o romano, mas Jesus tinha falado, vão por todo mundo e preguem o evangelho. E muitas vezes o ministério que o Senhor nos dá é limitado por coisas que não tem nada a ver com realidades espirituais, com realidades outras a não ser o nosso próprio coração teimoso em não fazer aquilo que Deus já mandou fazer e está claramente mandado na Escritura. Agora a igreja podia ir por todo mundo, podia pregar o evangelho, podia fazer discípulos, podia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem mais nenhuma restrição, inclusive ritual. Porque as restrições externas, elas existem, são as barreiras externas. É a nossa luta contra as hostes espirituais do mal que se levantam contra a pregação da igreja. Mas era necessário remover barreiras internas. E Pedro finalmente compreende a finalidade da visão quando ele declara: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Versículo 28. De onde ele tirou isso? Daquela visão que ele teve. E a partir de eventos envolvendo Cornélio, desses eventos aí, a igreja passou a trabalhar, mesmo com algumas dificuldade inicial, com apenas 4 restrições, e que estão expressas lá em Atos 15 e 20. As contaminações dos ídolos, as relações sexuais ilícitas, a ingestão de carne de animais sufocados e o sangue, a ingestão do sangue direto. Essas foram as restrições do início da era cristã. E chegamos ao final, porque depois do chamado, depois da visão, vem a ação. E vai da metade do versículo 23 até o final do capítulo, versículo 48. Pedro vai com os mensageiros no dia seguinte, nós sabemos disso, e ele chega a Cesareia. Houve um hiato ali de alguns dias, e ao chegar a Cesareia ele encontra uma festa. A casa de Cornélio estava cheia. Ele chamou vizinho, amigo, parente, ele chamou todo mundo. Eu já tive a felicidade de ser chamado para ir à casa de algumas pessoas para fazer visita pastoral, e quando chegava lá, a casa tinha 20, 30 pessoas lá dentro, que a pessoa estava tão feliz em receber o pastor. Não estou falando para você fazer isso não, tá? Isso foi do coração daquelas pessoas, que chamou todo mundo, vizinho, cachorro do vizinho, papagaio, tinha de tudo lá dentro, lanche, comida, era uma festa. Eu já vivenciei isso. E Pedro, há 2000 anos atrás, vivenciou algo semelhante. Ele chega lá na casa daquele homem que ele sabia que era temente a Deus, que estava orando, e sobre o qual Deus tinha falado com ele. Chega lá e tem uma verdadeira festa. Aquele homem encheu a casa.
Versículo 24 diz assim: no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. O 27 diz assim: falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Havia muita gente. E é nesse momento que Pedro explica que Deus não faz acepção de pessoas, versículo que eu li antes para vocês. Ele também explica a finalidade da pregação do Evangelho, da implantação da justiça de Deus no coração do homem. E no versículo 35, por exemplo, nós vamos ler aqui, pelo contrário, o versículo 34, vou ler o 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E no 35 nós lemos: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. E o que Pedro começa a falar, na primeira pregação que ele faz a um não-judeu, publicamente, ele diz o seguinte: a fé evangélica não é universalista. É a primeira coisa que ele fala. Se você ouvir a pregação do Evangelho, você vai ter que também se render a ela, vai ter que temer ao Senhor e fazer o que é justo diante do Senhor. Senão você não vai conhecer esse Deus como você gostaria. Você pode até saber que Ele existe, mas não vai conhecê-lo como seu Deus. Nesse tempo, Pedro repete o tema central das suas pregações, em que o plano da salvação é apresentado e o convite é feito para que aqueles que são chamados eficazmente pelo Senhor entendam o chamado e se rendam ao próprio Deus. Ele começa lá no versículo 36, uma parte do seu discurso, e ele começa assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Esta é a palavra. Ele começa falando isso. Pedro não ia pregar dele, ele estava pregando do Senhor. Fala da salvação. E o que nós lemos aqui no texto é algo muito curioso, porque quando aquelas pessoas gentias se convertem, acontece naquele lugar o que tinha acontecido em Jerusalém no dia de Pentecostes, porque fala aqui que eles falaram em outras línguas, fala aqui também que o dom do Espírito Santo foi derramado, ou seja, a salvação se confirma sobre aquelas vidas. E os gentios, a partir dali, são aceitos, sem hesitação, através do batismo e da comunhão. Isso você vê lá nos versículos 47 e 48. Enquanto tudo isso acontecia, o povo estava em oração. Em resumo, nesse trecho final aqui, de Atos 10, nós vemos que os gentios estavam na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Versículo 33. E por isso, 4 coisas aconteceram que devem acontecer com o avanço da igreja. Versículos 34 e 35, eles ouviram que Deus não faz acepção de pessoas. A pregação é universal, a filiação é particular. Versículo 36 a 43, eles ouviram a pregação correta do Evangelho. Sem a correta exposição do Evangelho, há confusão. O Evangelho tem que ser pregado somente ele. Versículo 44 até o comecinho do 46, eles foram salvos por Deus, que uma vez ouvindo que Deus tinha enviado seus emissários a pregar, e uma vez que ouviram a correta pregação do Evangelho, agora eles eram salvos pelo Senhor. E no finalzinho, indo do 46b até o 48, eles foram batizados e se integraram à comunidade dos santos. Essa foi a trajetória. No versículo 38, por exemplo, nós temos a comprovação de que a obra de Cristo liberta da opressão do diabo, ou seja, deixa claro aqui no texto que aquele sobre quem Cristo não age ainda é prisioneiro do inimigo. Versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, ou seja, a missão de Cristo é
uma vez tocando na alma daquele que acolhe a palavra, e nós sabemos que acolhe a palavra quem é devidamente chamado pelo Senhor para isso, aquela alma, aquela pessoa será livrada do poder das trevas. Quem não passa por isso continua sendo prisioneiro do poder das trevas. Era fundamental compreender naquele momento a necessidade do processo de expiação através do padecer de Cristo na cruz. E depois nós podemos ver em Atos 3,18 uma explanação a respeito disso. E também saber a respeito da sua ressurreição, 2,31 de Atos. Como sendo tudo isso o diagnóstico da situação pecaminosa da espécie humana cativa à tirania e aos caprichos de Satanás. Pessoas oprimidas pelo inimigo, pelos poderes do inimigo. Esse diagnóstico precisa ser colocado ao lado da definição do pecado como sendo um orgulho, a recusa do convite feito pelo Salvador. É um pecado que é considerado um pecado de orgulho contra Deus pela rejeição do seu convite. E a paga para isso é a morte. Há um exemplo claro em que isso acontece lá em Atos 12, quando Herodes, vocês sabem que Herodes era um político de muito destaque naquele tempo. Nós lemos assim, versículos 21 a 23. Em dia designado, Herodes, vestido do trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. O que acontece é que aqui nós temos a exemplificação de um ato que Deus permitiu que fosse visto por olhos humanos. Mas é exatamente isso que acontece com a recusa ao convite do Evangelho. As pessoas, ao aceitarem para si o estado pecaminoso em que estão, rejeitando o convite do Senhor, atraem para si a morte que é devida a todos os que são afastados de Deus. Isso por causa do orgulho e por causa do afastamento decidido por essas pessoas. Compete a eles a responsabilidade final sobre os seus atos. Nós podemos ver isso no desenvolvimento, aqui eu já estou indo para o final e vamos aplicar depois. Nos desenvolvimentos que levaram a um concílio regional que é praticamente desconhecido por nós, mas é de suma importância, que é o concílio, um concílio do ano 529 da era cristã, chamado Concílio de Orange. Para os francófonos seria o Concílio de Orange, né? E o que foi falado ali, 1 milênio depois, foi relembrado por Martinho Lutero em 1525, com mais 4 anos, seria um milênio redondo. No seu debate público, por escrito, com um sujeito chamado Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero levanta um texto que depois fica conhecido como de servo arbitrio, ou seja, a escravidão ou a servidão da vontade. Esse texto tem por aí, domínio público, se você quiser ler. E, aliás, o Concílio de Orange também você pode ler na internet, você acha. Esses documentos foram motivados pela constante vontade do ser humano de se levantar contra os desígnios soberanos de Deus. Lá no começo da era cristã, desde Santo Agostinho, isso é desembocado nesse concílio que eu mencionei. Havia uma luta que até hoje existe contra os pelagianos e depois contra os semi-pelagianos. E essa luta se fixa no seguinte, em que essas pessoas acreditam ao ser humano morto em seus delitos e pecados,
a natureza da possibilidade de chegarem perto de Deus para a salvação. Desde o início da era cristã que nós temos combatido isso. E nós temos, meus irmãos, uma infinidade de irmãos nossos enganados por esse tipo de pensamento, até hoje. Gente boa, gente que busca a Deus, mas que foi mal instruída na Escritura. Essas pessoas reclamam para si um elevado grau de responsabilidade na sua salvação. Eles vão dizer para você: não, eu fui salvo por Deus. Eles não vão negar que foi Deus que salvou, mas eles vão dizer: só que no meio do caminho eu fui lá, eu fiz por onde me encontrar com Deus. O pensamento cristão precisou ser cuidadoso desde o início para não cruzar uma linha muito tênue entre um correto diagnóstico da condição humana e um determinismo maniqueísta que já se pensava naquele tempo. Naquele episódio também conhecido no livro de Atos, capítulo 5, sobre Ananias e Safira, você deve se lembrar disso. Pedro diz o seguinte a Ananias, 5, 3 e 4 de Atos: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Resultado, resumo disso aqui, é que Ananias teve a explicação do seu pecado. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. O que é importante ali no texto de Ananias não é o fato dele ter sido fulminado. Tem gente que lê aquele texto e solta fogos, né? Ah, Senhor, o Senhor podia fazer isso hoje, né? Provavelmente não teria um aqui dentro vivo, porque todos nós já fizemos aberrações diante de Deus. Deus tem tido misericórdia. Mas o mais importante ali é entender o que estava por trás, é a mensagem, é o que está sendo relatado. Ananias teve consciência plena do seu pecado, isso lhe foi dito, mas não lhe foi permitido livrar-se daquele pecado, livrar-se daquela opressão espiritual, e nem ao mesmo tempo lhe foi permitido livrar-se da sua responsabilidade diante de Deus. Ananias é um caso clássico de uma pessoa que, diante do convite do Senhor, recusa aquele convite, não tendo sido ele chamado pelo Senhor, mas a responsabilidade da recusa é dele. Por isso Pedro lhe pergunta retoricamente, eu li aqui para vocês: não estava isso em teu poder? E antes de Ananias ser punido com a morte, ele teve a condição de saber qual era a informação do Evangelho a respeito daquilo. Mas o principal que vemos é que Pedro traçou o caminho do pecado do homem até a sua origem satânica. Isso está lá em Ananias. Pedro falando com Ananias, fica claro para Ananias que o traçado do seu pecado ia parar no pai do pecado, em Satanás. Amém, meus irmãos? Vamos aplicar. Será que o Senhor quer dizer hoje a você? Porque lá no versículo 33 nós lemos que aquele povo que tinha orado tanto tempo, agora estava pronto para ouvir tudo o que o Senhor tinha a falar. O que será que o Senhor tem a falar hoje para nós? Eu espero que já tenha falado ao longo da exposição. Apenas 3 aplicações. A primeira delas é que você deve ser fiel ao Senhor e pregar o Evangelho. Não há acepção de pessoas à sua frente. E você não foi chamado para se esconder diante do mundo. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Não há acepção de pessoas e todos precisam ouvir a mensagem da salvação, porque a pregação é universal. E a igreja
é o instituto deste mundo que foi chamado para pregar o Evangelho. Porque é por ela, é pela pregação do Evangelho que muitos são salvos. E também pela pregação do Evangelho, os que não são salvos recebem sobre si a responsabilidade da recusa da mensagem do Evangelho. Não escolha, pregue. Pregue a todos a quem você puder pregar. Se você não sabe desenvolver uma pregação, treine em 3 minutos diante do espelho. Eu estou falando de 3 minutos. Diante do espelho. Quem você era antes de conhecer ao Senhor. O que o Senhor fez por você e o que você é agora. Se você falar essas 3 coisas, no nome do Senhor, você estará pregando o Evangelho. Pastor, eu vou estudar 42 anos e 6 meses. E depois disso eu começo a pregar o Evangelho. Jesus já voltou e você vai ter que explicar para ele por que você não pregou. Há uma clara diferença entre o preparo para os vocacionados à docência e a vida de um verdadeiro crente. Aqueles que são chamados para a docência, eles precisam parar e estudar. Pedro se converteu, era um teólogo, era só tirar um pouquinho do judaísmo, botar o cristianismo. Ele voltou para Jerusalém, ficou aos pés dos apóstolos por 12 anos. Você sabia disso? Você já leu isso? Pedro voltou para Jerusalém e antes de sair pregando por aí, ficou 12 anos se preparando. Então, se você é chamado para a docência, senta num canto e vai estudar. Mas a todos nós, docentes ou não, o Senhor nos chama para falar do seu santo Evangelho. Essa foi a primeira aplicação. E alguns de nós, certamente, estão pecando nesse quesito. Segundo, ao orar ao Deus de Israel, Cornélio pediu o dom da salvação, mesmo antes de conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal, e isso é muito curioso. Meus irmãos, tem gente por aí sem saber o que, sem saber como, mas pedindo ao Senhor que seja salvo, porque tem um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Isso não está escrito na Bíblia não, foi Dostoiévski, se não me falha a memória, quem falou, mas é uma verdade intrínseca. O ser humano é um ser religioso por sua natureza. Nós temos dentro de nós o que os reformadores chamaram de sensus religionis, e que dentro disso existe um outro sentido dentro de nós chamado de sensus divinitatis, ou seja, por causa dessa necessidade da religação com o divino, a pessoa às vezes não sabe que é com Deus, mas ela tem uma ansiedade por se conectar ao divino e não sabe quem é. Mas há também um chamado específico para o ser divino de Deus dentro do ser humano, e enquanto a mensagem do Evangelho não for levada a esse coração, ele não vai conseguir desvendar esse mistério, e compete à igreja fazer isso. Tem gente orando do seu jeito, como o Cornélio orou do seu jeito, e o Senhor não ouviu? Você pode não conhecer Deus, e talvez haja alguém aqui nesta noite que está do outro lado, está orando, está querendo. Você pode nem conhecer Deus, nem ter Cristo como seu Salvador pessoal. Mas se você deseja conhecer Deus, peça isso ao Senhor. Porque se você tem essa vontade, provavelmente Deus está inoculando essa vontade em você. E o Deus que dá a vontade é o Deus que dá a fé necessária para pedir. Cornélio tinha fé. Não era uma fé regenerada, mas era uma fé. E Deus ouviu a oração feita com aquela fé. Peça isso ao Senhor. Terceira e última aplicação. Pedro pregou o Evangelho em Cesareia e batizou a família inteira de Cornélio. Mais um dos episódios do Novo Testamento que a família toda é batizada. Quando o texto bíblico diz que a família toda é batizada, era tudo. Todo ser humano daquela família era batizado, inclusive os servos. Até os escravos eram batizados. Os filhos eram batizados. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Né? Essa minúcia, em lugar nenhum. Mas onde é que está escrito na Bíblia que não era? Em lugar nenhum.
Nós sabemos disso pelos relatos extrabíblicos. Os historiadores deixaram isso registrado para nós. Mas toda aquela família, sob a orientação do próprio Deus, recebeu o Evangelho e foi batizado. Ali, os apóstolos e os crentes judeus aceitaram os gentios na família da fé. E tudo começou com uma família natural, a família de Cornélio. Agora, talvez você olhe para os seus familiares, olhe para os seus amigos e não veja o sinal de Deus em ninguém. Ainda. Mas Deus pode começar alguma coisa maravilhosa. E pode começar essa obra maravilhosa através de você e da sua família. Assim como a igreja aos gentios começou dentro de uma família, Deus pode fazer maravilhas através de você e da sua família. Se você quiser isso, peça ao Senhor. E seja como Cornélio, alguém em oração, ansiando pelo Senhor Jesus, conduzindo a sua família aos pés de Cristo. E nós vemos o resultado de tudo. Amém? Vamos inclinar nossa fronte. Senhor, a tua graça nos constrange e a tua misericórdia nos alimenta. Nesta noite, Senhor, eu peço que ninguém saia daqui sem te conhecer como único e suficiente Salvador. É possível e seria desejável que alguém estivesse ao longo de dias, semanas, quem sabe, pensando em como agradar a Ti e ser um verdadeiro filho do Senhor. Senhor, atende essa oração e manifesta o Teu poder salvador. Quebranta, Senhor, os grilhões e faz com que as vidas se rendam aos Teus pés. E da mesma sorte, ó Deus, faz com que nós sejamos uma igreja de verdade, pregando o Evangelho a todos os que nos cercam, levando a palavra da salvação, edificando vidas para a glória do Senhor. E, Senhor Deus, eu te peço, olha para a nossa casa, para a nossa família, e faz de nós, Senhor, um local de disseminação da Tua vontade, da Tua palavra, que tenhamos uma família santa para a glória do Senhor, uma família que também seja uma testemunha clara e viva do Teu poder, e tudo para a glória e para a honra do Senhor dos Exércitos. É assim que nós oramos a Ti nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.